Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Uma boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores na sessão plenária com ordem do dia 25 de fevereiro de 2025. Ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto do Executivo número 06 de 2025, que altera a Lei Municipal número 4.629 de 18 de 11 de 2020. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Davi André de Almeida. Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero cumprimentar a imprensa aqui presente, na pessoa do Adamate, servidores da casa e as demais pessoas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Senhor presidente, projeto de lei número 06 de 2025 altera a Lei Municipal 4.629 de 18 de 11 de 2020. Altera aqui, então, o artigo 1º, o 2º, e a matéria do objeto do presente projeto de lei já havia sido enviada para esta casa, então, no projeto de lei 50 de 2024. No entanto, em razão da sua não conclusão, de sua apreciação até o final da legislatura, esse projeto retorna para casa, então, nos termos do artigo 115, no regimento interno desta casa e demais disposições pertinentes. Assim, representamos o presente projeto, ressaltando que, considerando que ocorreu a retificação administrativa da área da matrícula 5.558, folhas 1 do livro 2, de 28 de 81, a qual resultou na abertura da matrícula 48.203, folha 1, do livro número 2, registro 05 de 2023, ambas do registro de imóveis dessa cidade. Então, há essa necessidade de alteração para a devida regularização da área, então, para o município. E, então, senhor presidente, quero pedir que seja colocado em votação nesta noite e que, com a apreciação dos nobres colegas, seja votado e aprovado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum. Então, solicito o projeto de lei. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores o projeto de número 6 do Executivo. Encerrado o espaço... Desculpa, então, houve um equívoco da minha parte. Primeiramente, então, vou retificar a minha fala. Então, os vereadores que estiverem como estão... para a aprovação da urgência do projeto. Permaneçam como estão. Aprovados por todos os senhores vereadores. E os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Em votação, o projeto do Executivo número 06, que altera a Lei Municipal número 4.629, de 18 de 11 de 2020. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Está encerrado o espaço de projetos. Espaço dos requerimentos. Requerimento de número 16, solicitação ao Prefeito Municipal, Ministério Público Estadual, Conselho Municipal da Educação e Conselho Tutelar, o relato quanto ao transporte escolar da comunidade de São José da Linha República para a Escola Estadual Júlio Mangoni.
vistas ao vereador Davi André de Almeida. A palavra está à disposição do vereador Davi. Mais uma vez, cumprimento a todos com uma boa noite e todos que já foram citados no protocolo. Senhor presidente, hoje, então, eu devolvo vistas do requerimento 16/2025, que trata do assunto transporte escolar para educação infantil na comunidade São José da linha República. Bom, nesta semana eu pude ter uma conversa com a secretária de Educação, bem como o prefeito, e também com 2 servidores públicos que estiveram acompanhando, então, o transporte aqui, qual já citei, da comunidade São José da linha República. E aí, então, eu recebo no dia de hoje, senhor presidente, um parecer, né, aqui do setor de transporte da Secretaria Municipal de Educação, que eu quero fazer a menção aqui do relato, então, do objeto, né? Eu já coloquei à disposição de todas as bancadas, né, para que os vereadores possam se inteirar do parecer, mas eu quero ler aqui, então, o que trata realmente do transporte público. O transporte dos alunos da educação infantil, pré-1 e pré-2, 4 a 5 anos, na comunidade de São José, linha República, para a Escola Estadual de Ensino Médio Júlio Mangoni, vem sendo realizado pela empresa de transportes coletivos Janssen Limitada, em conformidade com o contrato e com o exigido para a legislação, em especial com a Lei Municipal número 4.762, de 30 de setembro de 2022. O micro-ônibus de 30 lugares mantém condições adequadas de higiene e segurança, atendendo o que prevê a legislação, com os motoristas do trajeto se mostrando cuidadosos e atenciosos em relação às crianças, especialmente as de educação infantil. A lotação máxima dos veículos e dos horários definidos para os roteiros estabelecidos. Sobre a utilização de um sistema de segurança mais específico, no caso em questão, uso de cintos de 3 pontas, e aqui ele vai falando, né, sobre o transporte, a segurança e tal, mas logo abaixo aqui, então, ele vem dizendo o seguinte: por fim, sobre a questão envolvendo a presença de monitores no transporte escolar, é preciso destacar que a Lei Municipal número 4.772 de 2022, que institui o Programa Municipal de Transporte Escolar Público de Farroupilha, não torna obrigatória a presença de monitores nos veículos, conforme a lei e seu artigo 6º, né, para os alunos da pré-escola de educação infantil, havendo necessidade, atuará como monitor de linha de pessoa maior de 18 anos de idade, que permanecerá no veículo durante todo o trajeto, juntamente com o motorista. Como o micro-ônibus transportam as crianças sempre dentro da capacidade do veículo, torna-se viável que o próprio motorista controle o que ocorre no interior do transporte, não sendo constatada a necessidade de manter monitor nesses veículos, afastando, em consequência, qualquer obrigatoriedade nesse sentido. Então, senhor presidente, eu devolvo vistas aqui, né, lendo parte do relatório, ou melhor, do parecer aqui do setor de transporte, e também em fala com a secretária, né, nesse momento o entendimento do executivo é que não se tenha, né, monitor nesse transporte. O que o município, o Executivo Municipal vai continuar fazendo é monitorando esta área, né? A Secretaria de Educação vai continuar o monitoramento, mas nesse momento, então, a resposta para esta casa é que não terá o monitoramento e seguirá o serviço regulamentado como está até o presente momento. Então, senhor presidente, senhores vereadores, seria isso, né, a minha colocação, uma semana de trabalho, de envolvimento, mas a gente traz, então, esta casa, este parecer aí, garantindo que o trabalho está sendo colocado à disposição, mas nesse momento não terá o monitoramento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Sevenini, na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, a imprensa,
Eu gostaria de continuar nessa linha do vereador Davi, líder do governo. E, vereador, queria aqui fazer um reconhecimento do seu empenho quanto a essa matéria, de buscar as informações junto à Prefeitura Municipal. O que eu lamento nisso é que veio um documento para cá, e eu considero um documento porque ele veio para a nossa bancada, e eu acho que outros vereadores também receberam, um documento que trata da educação, trata de política pública de educação, veio, não dá para dizer que é assinado, porque apenas faz referência aqui ao final, ao setor de transporte. Então, quem cuidou desse tema foi o setor de transporte da Secretaria de Educação. Eu sou do tempo em que um documento como esse vinha assinado pelo prefeito, não apenas mencionado um setor de transporte, com todo o respeito ao transporte, a quem cuida do transporte, mas quem cuida do transporte vai cuidar do transporte. Eu não estou falando para cuidar do transporte, estou falando para cuidar das crianças. Não é do transporte, é das crianças que estão sendo transportadas. Aqui fala que elas estão sendo transportadas por uma empresa de transporte coletivo. Isso é o que nós já falamos, por uma empresa de transporte coletivo. E que os motoristas se mostram cuidadosos e atenciosos em relação às crianças, especialmente as da educação infantil. Como que um motorista que dirige um ônibus, que dirige um coletivo, como o próprio nome aqui já diz, teria tempo para ficar cuidando das crianças durante o transporte? E aí eu pergunto, se fosse filho do prefeito, do vice-prefeito, da secretária Luciana, ou de cada um dos vereadores que aqui estão, se seria da mesma forma conduzida essa questão? Pergunto de novo, se fosse filho de políticos, se estaria sendo conduzido da mesma forma essa questão. Diz o documento, chegou a ser sugerido cinto de 3 pontas, mas depois constatou-se que esses veículos não necessitam cinto de 3 pontas. Como que seria apenas amarrar as crianças lá pelo cinto de segurança e tudo estivesse resolvido, né? Dizendo então que a lei não obriga monitores, e entenderam que não há necessidade de ter monitores. E assim, então, torna-se viável que o próprio motorista controle o que ocorre no interior do transporte. Isso aqui é atribuir ao motorista funções que não são dele. Ora, se uma pessoa está dirigindo um ônibus, que tem paradas, que tem descidas, que tem subidas, que tem criança, que tem adulto, que tem idosos, ele vai controlar e cuidar das crianças, filho dos agricultores e das agricultoras desse município? Com todo respeito, começa mal o governo na área da educação. Começa muito mal o governo na área da educação. O governo não está olhando para essas crianças como seres humanos. Está olhando por uma cifra econômica. Tem CC sobrando na prefeitura. Tem estagiários que poderiam fazer isso. Pega um carro, vai até lá, faz o trajeto por 30 dias pelo menos, não deixa acontecer o pior com as crianças para depois tomar providência por conta de um cargo, por conta de uma pessoa que vai ser monitor nesse ônibus. Querer atribuir ao motorista e à empresa, deve estar lá na licitação, o motorista do transporte coletivo tem que cuidar a criança de 4 a 5 anos, que ela, como é que ele faz? Ele deixa o ônibus parado, vai lá, organiza as crianças, dirige mais um pouquinho, se uma criança precisa levantar, sair do lugar, ele volta lá e atende a criança, se uma criança ficar com medo, se uma criança chorar, sabe, com quem que essa criança senta? Tem meninos e tem meninas lá. Com quem que essa criança está andando no ônibus? Eu volto a dizer, senhora secretária, se fosse sua filha, se fosse seu filho, a senhora deixaria frequentar o transporte coletivo para ir na escola? Um direito que a criança tem e um dever, inclusive, dos pais, de manter a criança em sala de aula. A senhora deixaria? Essa resposta não precisa responder para mim, vai responder para o promotor ou para a promotora, vai responder para o Ministério Público. E eu gostaria, senhor presidente, de pedir o espaço de liderança, e eu quero
pedir muita atenção nesse áudio que eu vou reproduzir aqui. Espaço de liderança ao vereador Roque Sevenini. Bom dia, Roque. Eu queria te dar os parabéns e dizer que tu lavou a minha alma de mãe. Eu levei o meu filho para a aula e busquei de caro durante 3 anos, pré-1, pré-2 e primeiro ano. O meu filho não queria entrar no transporte porque tinha estranho, porque tinha gente de idade, porque tinha adultos que gritavam. Meu filho sabe que o Matheus ele é autista, né, nível 1, e ele tem as peculiaridades dele. Esse ano ele está indo de transporte, mas está difícil de fazer ele querer ir, né? Porque tem só motorista. É que nem você falou lá na Assembleia. O transporte é bom. O problema é que as nossas crianças estão largadas dentro do transporte, a Deus dará. O meu filho, esse ano, ele embarca 15:01 e chega 1:10, lá na Janssen. Mas nos outros anos, ele tinha que embarcar 10 para o meio-dia para chegar lá na Júlio Mangoni, 1:10. Eu acho que dispensa comentários o áudio da mãe, né? Põe a mão na consciência. Eu não sou governo. Eu não tenho a obrigação de eu fazer. Mas cada vereador que está aqui, que é da base do governo, tem essa responsabilidade. Eu quero fazer referência aqui ao Valandro e ao Maurício Belaver, que são da agricultura, e principalmente o Maurício, que é daquela região. Eu tenho certeza que vocês se compadecem com isso. Tenho certeza. Principalmente essas crianças com necessidades especiais. E encontrar uma secretária irredutível, que não aceita a opinião de ninguém. Que não aceita a opinião de ninguém. Esses dias eu falei brincando aqui para o vereador Silo, e vou repetir aqui formalmente, vou formalizar aqui. Para cada 5 reconhecimentos que eu fizer do governo, o governo reconheça um erro que faz. Eu já fiz vários reconhecimentos aqui de acertos do governo. Mas não reconhecer nenhum erro, e insistir no erro, isso aí tem outro nome. Tem outro nome. Então eu vou pedir que a gente aprove esse requerimento, que vamos encaminhar ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, ao Conselho de Educação e ao Prefeito Municipal. E vou convocar, ou convidar, porque não me cabe aqui, na minha autoridade, convocar órgãos externos que não sejam de acordo com a lei orgânica ou com o regimento, mas vou convidar o Conselho Tutelar para acompanhar comigo. Eu vou ir, e os vereadores que quiserem junto, nós vamos fazer. Vamos chamar a RBS. Se precisar chamar o Jornal Nacional, vamos chamar. Mas esse assunto não vai ficar assim. Se quiseram comprar uma briga, compraram com as pessoas erradas. Estão muito enganados se pensam que os agricultores vão ser feitos de segunda categoria com relação aos seus filhos. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Juliano Balgartmin. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar as pessoas que se encontram aqui, imprensa, nossos servidores. E eu quero aqui me somar à manifestação do meu colega vereador advogado Roque e dizer que é lamentável. E eu começo a minha fala com a seguinte indagação: quanto vale uma vida? Será que essas crianças elas estão sendo olhadas apenas como um mero número? E eu já falei e vou repetir: a escola não é uma fábrica, a escola não é uma indústria, a escola trabalha com crianças, seres humanos bem preciosos. E quando nós temos um orçamento de 550 milhões de reais e a Secretaria de Educação não consegue disponibilizar um mero monitor, isso mostra o quê? Incapacidade de ocupar um cargo de gestão pública. Incapacidade, não tem outra terminologia que eu possa utilizar. Na legislatura passada, teve inúmeros casos que foram brigas, quedas de braço, que não foi o vereador da oposição que perdeu, foram as pessoas. Mas, importante que a gente está fazendo e alertando. Se acontecer qualquer tragédia por conta da falta de monitor, tem culpado, culpada.
Fica registrado aqui. Não só na Câmara da TV Serra, mas os anais do Poder Legislativo. É inadmissível e irrefutável o que está acontecendo. É triste. O município que é o maior IDEB do estado do Rio Grande do Sul não consegue pagar um monitor. O que está acontecendo? E vamos lá. Que documento bem chumbrega que mandaram aqui para a Câmara. Não tiveram a capacidade de assinar. Mas estão fazendo o quê? Mas se identifique, nós temos que dar nome. Quem está lá tem que responder, tem que assinar. Quando eu mando um pedido de providência, eu não deixo no além, eu assino. Por que a secretária não assinou? A gente espera um pouco de respeito com o Poder Legislativo. Tem que lembrar que aqui, independente de situação e oposição, a representação plena e plural da sociedade, ela se encontra aqui, dentro do Parlamento. E colegas vereadores e vereadoras, libertem-se. Esqueçam essa dicotomia de situação e oposição. Nós temos que pensar nas pessoas. Nós temos que pensar na população que paga os impostos e que contribui lá na ponta com o salário dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários. É preciso um pouco de respeito, e ainda mais quando a gente fala em vidas. Então, de antemão, eu quero dizer que eu voto favorável e que fique registrado. De onde chegaram a essa conclusão? Não tem pé nem cabeça. Qual que foi o dado técnico? Foram lá e olharam e disseram, não, toma a criança, fica lá quieta e acabou. Vive em Nárnia, né? Só pode. Obrigado, vereador Juliano. A palavra está à disposição do vereador Darlan Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras, vereadores, público presente. Vereador Roque, quero lhe informar que votarei favorável ao seu requerimento e digo que não precisa contratar monitor. Nós temos a Guarda Municipal, que pode estar trabalhando nisso. E depois da decisão do Supremo, não é mais guarda, agora é Polícia Municipal. Então, eu acredito que pode sim destinar esse pessoal para estar cuidando das nossas crianças. Era isso, senhor presidente. Uma parte ao vereador Juliano. Obrigado, vereador Darlan. Que bela recordação que o senhor trouxe. E eu já havia informado o senhor e volto a frisar. Conte comigo nesta luta para nós termos uma guarda, uma polícia ativa na cidade, que pode sim ser utilizada de caráter de segurança para as nossas crianças. Então, nós temos o material humano, nós temos as pessoas dentro da prefeitura. Então, sabe o que mais uma vez, o Roque trouxe sugestão, botar um CC, eu trouxe aqui de contratar um monitor, deslocar um funcionário, agora o senhor trouxe a guarda. Só não resolve um problema porque não querem. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Darlan. A palavra está com a vereadora Fernanda Correia. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores e a todos que nos acompanham aqui na casa e pela internet. Eu me somo ao requerimento do vereador Roque, quero dizer que eu votarei favorável, colega, porque eu vejo que está faltando um pouco de empatia e atenção com essas crianças do interior. A gente está falando aqui de crianças de 4 anos, 4 e 5 anos, e com certeza um motorista, ele não consegue ficar cuidando, dirigir e cuidar das crianças ali. Olha, qualquer pessoa em sã consciência é capaz de entender isso, que o motorista não consegue ficar cuidando. Então, eu entendo que a gente não pode tratar as crianças do interior com indiferença, ainda mais depois do relato que o senhor trouxe aí no áudio dessa mãe, que ela fala não só de uma criança, mas de uma criança que tem uma deficiência. Então, é preciso, sim, ter empatia e não fazer essa diferença com as crianças do interior, e o nosso voto é favorável ao seu requerimento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda. A palavra está com a vereadora Franciele Bonassi. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, a imprensa, as demais pessoas que nos acompanham essa noite.
Vereador Roque, eu quero dizer que eu concordo com o senhor plenamente nas suas palavras, dizer que eu me solidarizo também, não só com o senhor, mas com essas famílias que estão passando por isso, porque eu tenho uma filha de 4 anos. Então, eu me coloco no lugar dessas mães, né? E entendo o quanto a segurança é importante. E aqui, quando o vereador Darlan traz que a guarda poderia fazer isso, então já é uma solução, né? Então, é só o poder público querer fazer, né? A Secretaria de Educação querer colocar em prática e a gente vê isso acontecendo. Acho que é uma irresponsabilidade da Secretaria ter enviado um documento como este que foi nos enviado até a casa, como o senhor mesmo falou, sem assinatura, e um outro documento também que eu recebi também veio sem assinatura. Então, eu acho que é a forma como a Secretaria vem trabalhando, né, e nos trazendo informações, sem querer dar nome às pessoas que nos passam as informações, o que é muito errado. Também quero dizer aqui que a responsabilidade não é desse motorista que está com as crianças, porque, como a vereadora Fernanda muito bem frisou, não tem como ele dirigir e cuidar das crianças ao mesmo tempo. Então, precisa sim de alguém ali que dê suporte, ainda mais porque a gente está falando de crianças pequenas. E eu quero deixar muito claro aqui um dado que me deixou em alerta e até preocupada, que eu trouxe aqui, pesquisei da FAMURS, um relato aqui, um estudo que a FAMURS fez, que demonstra que a cada 3 horas uma criança sofre violência no Rio Grande do Sul. Agora, imagina crianças pequenas dentro de um transporte que não é exclusivo para a educação, como muitos podem pensar aqui, que é um ônibus de linha. Então, ela está sujeita a qualquer coisa que pode acontecer ali dentro. Então, é muito importante, vereador, esse relato que o senhor traz, mais ainda o relato da mãe que o senhor colocou ali também para a gente escutar. E isso, só um relato, né? Porque tem mais, né? E quero dizer, então, que a gente vai votar favorável também e que a gente está com o senhor nessa luta. Obrigado, senhor presidente. Uma parte para o vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano Balgar. Obrigado pela parte. Cabe salientar que a idade de 4, 5 anos da educação infantil é uma idade de adaptação dessas crianças com o processo de uma nova rotina. Porque o que acontece? Para que foi implementado o ensino, a educação infantil? Para fazer com que essas crianças pudessem se adaptar, socializar, para que elas pudessem chegar lá com 6 anos no primeiro ano, podendo desenvolver mais, tentando aprender mais, ou seja, se adaptando. E a gente pega uma outra realidade diferente, que muitas dessas crianças não frequentam uma creche, uma escola de educação infantil. Então, para concluir, olhado urgente. Obrigado. Obrigado, vereadora Franciele. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Silonei. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, polícia, que está aí nos acompanhando também. Então, esse caso é um caso diferente da escola Carlos Paese, né? Então, eu também votarei favorável ao pedido do nosso vereador Roque. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Silonei. A palavra está com a vereadora Eleonora Brullo. Boa noite a todos, imprensa, nossos vereadores, nosso presidente. Bem, o meu voto é favorável, vereador Roque, é favorável ao seu requerimento, porque eu também entendo que as nossas crianças são prioridade acima de tudo, qualquer coisa. E, como disse, acho que foi o próprio vereador Roque, são os bens mais preciosos. Acho que foi o senhor que falou, né? Mas eu me lembro que eu também tive essa mesma questão de empatia, né, com um caso que aconteceu há uns 2 anos atrás, quando as crianças autistas que estavam em determinado colégio, por uma denúncia pública, quero deixar claro que a denúncia estava correta, tá? Mas não deixou de ser uma denúncia, elas tiveram que ir para outra escola. Os pais estavam desesperados, vieram aqui, no salão aqui de reuniões, nos implorar para que fosse voltado atrás no que estava acontecendo, porque esses pais estavam com as crianças já adaptadas e acostumadas e não queriam sair da escola.
Bem, eu entendo que naquela época eu também pensei assim. É um bem mais precioso que nós temos, nossos filhos. E eu me lembrei também que estava sendo cometido um crime contra elas. Então, eu vou reforçar, eu voto a favor porque eu penso nas crianças. Obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente Jorge Sensi, colegas vereadores e colegas vereadoras, e as pessoas que aqui nos assistem, e as pessoas que estão nos assistindo também através das redes sociais, e a imprensa aqui presente através do Leandro Adamati e a Rádio Miriam, né? Quero dizer assim que, acima de tudo, eu acredito que vale a pena a gente voltar atrás, né, dessa resposta que veio da educação, porque eu acho que nem diz a doutora Eleonora e os demais vereadores, que eu acho que acima de tudo é a segurança do transporte das crianças. Eu acho que a gente tem que pensar numa coisa que pode acontecer logo ali na frente e que a responsabilidade está conosco também nessa decisão. Então, assim, o meu voto é favorável ao requerimento do vereador Roque, pensando, sim, nas crianças e no transporte para que chegarem seguros na escola e também nas suas famílias. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Glaci. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, colocamos em votação o requerimento número 16 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Está encerrado o espaço de requerimentos. Quero aqui aproveitar também e saudar a polícia, o Gilden, Balsani, também a TV Serra, que nos leva até os lares da nossa comunidade e região, Rádio Miriam. Obrigado por sempre estarem aqui e levar a voz dos vereadores aos quatro cantos da nossa cidade. Passamos ao espaço de comunicação de liderança, pelo tempo de até 3 minutos, para manifestação sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. A palavra está com o líder de bancada. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro, pela bancada do MDB. Gostaria de comunicar aqui, então, que estamos formulando a criação da Frente Parlamentar em defesa ao esporte e juventude, para que possamos contribuir ainda mais com o esporte na nossa cidade. Nos próximos dias, estarei enviando a solicitação para esta casa. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Silonei. A palavra está com o líder de bancada, vereador Roque Cervenini, pela bancada do PSB. Quero fazer uma manifestação, até para ficar gravado na ata aqui da casa, nos anais. Nós tivemos, lá em maio do ano passado, um problema seríssimo de enchentes. E vários rios do nosso interior foram assoreados, né? Transbordou. Rios que entrou em propriedades, rios que entraram em residências, enfim, problema de toda ordem. Eu vi que tem um programa do governo do estado, que é o Desassorear, RS, me parece que é isso, né? E acho que é um programa bom. Vi também que a prefeitura se habilitou nesse programa, que também é bom. Nós temos um problema aí no Salto Ventoso, naquele rio que vem ali pela linha Miller, desce da Sardenha, vem pela linha Miller e acaba caindo na cascata ali do Salto Ventoso. E ali no Salto Ventoso, criou um pequeno núcleo urbano, que tem lá os seus problemas, as suas irregularidades, mas ele está lá constituído e está sendo resolvido, inclusive, o problema ali da questão fundiária. Esse rio, ele invadiu em várias casas por aí. Nós fizemos uma reunião ano passado com os moradores e, posteriormente, estivemos na Prefeitura Municipal falando com o secretário de Planejamento, o senhor Nestor Zanonato, que nos recebeu muito bem, inclusive por sinal, ficou dando andamento e, posteriormente a isso, ele diz, olha, tem que fazer pela ouvidoria. Aí foi feito um protocolo na ouvidoria e esse ano, bom, enfim, o assunto não se resolveu. E esse ano eu vi uma relação de rios e arroios que serão desassoreados
mas, salvo se lá tem um nome que eu desconheço, me parece que não consta esse rio. Mas, independente de constar ou não, nós estamos solicitando uma reunião com o prefeito municipal, por intermédio do vice-prefeito Thiago Brunet, que, aliás, agradecer o Thiago, tem sido muito atencioso, me pediu mais uns dias, espero que não seja muito demorado, porque os moradores querem sentar com o governo, porque a gente está aí chegando para o lado do outono e logo é inverno de novo. E a gente achou que aquela de setembro de 2003 era maior, veio uma maior ainda em maio de 2024, né? Então, o velho ditado que, né, quando tu é queimado com água quente, tem medo de água fria depois. Então. Nós estamos, então, na iminência de marcar essa reunião, quero dar essa satisfação aos moradores ali do Salto Ventoso, e tão logo o vice-prefeito Thiago Brunet consiga marcar essa reunião com o prefeito e com a secretaria competente, nós estaremos avisando aqueles moradores e também convidando os colegas vereadores que puderem, logicamente, participar. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque. A palavra está com o líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal dos vereadores pelo tempo de até 2 minutos para falar de ações do seu gabinete ou assuntos de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgartner. Quero falar, então, sobre a carteirinha de identificação da pessoa com fibromialgia, que foi uma indicação que eu fiz, a número 74/2023, onde fui procurada por uma cidadã aqui de Farroupilha que ela possui, então, a doença, e ela relatou que não estava conseguindo fazer a emissão do documento. Então, hoje pela manhã, eu contatei o secretário Brambila e ele me retornou que sim, foi implementado e me encaminhou na mensagem a descrição de como proceder. Que bom! Então, encaminhei a cidadã. Acho que é importante esse avanço, algo simples, mas para quem tem dor, faz a diferença. Então, acho que é um ponto positivo, uma pauta que a gente tratou, avançou. Não foi possível na legislatura passada, mas agora tem esse desfecho. Quero também falar do atendimento da UPA. Na sexta-feira, precisei ser atendido na UPA e fui muito bem atendido. Quero agradecer o atendimento. Foi muito bem, foi rápido, foi efetivo, gentil, cordial. Então, acho que é importante, sim, na condição de cidadão, na condição de vereador, registrar aqui o que está sendo bem feito, como as coisas acontecem, porque se precisar fazer críticas ou cobranças, eu farei. Então, também está sendo posto aqui um elogio do atendimento. Então, todas as pessoas que eu acompanhei lá, estava meio grogue com o soro, enfim, que tomei, deu para ver que as pessoas foram bem atendidas, saíram de acordo com a sua necessidade, andou. Então, acho que é importante fazer esse registro, que só críticas também não constroem e não ajudam, mas quando tem coisas positivas, que nem o vereador Roque, é importante falar, que eu acho que assim a gente consegue avançar. Se algo não está bom, a crítica serve para quê? Para quem ouve ela, ouvir, analisar e tentar resolver um problema. Às vezes, o que eu enxergo, outras pessoas não enxergam, e assim sucessivamente a gente melhora, e claro, sempre pensando no cidadão de Farroupilha. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, eu quero comunicar que na última sexta-feira eu estive em uma reunião ali no fórum com o doutor Enzo, então, né? Também a primeira-dama, a Júlia, a coordenadora da mulher, a Silvana também. E o Instituto Rosa de Leste, que é, na verdade, um instituto que faz um trabalho muito importante ali para as vítimas de violência doméstica, né? E ali a gente pôde conversar, pôde entender que o Instituto, na verdade, ele tem interesse em vir, né, até a cidade, e eles já têm até um recurso, inclusive, para estar trabalhando como casa de acolhimento. Então, o que seria isso, né? Seria uma casa regional para mulheres, não só mulheres vítimas de violência, mas também mulheres que queiram, né, que queiram compreender mais sobre o que é ser mulher, e muitas vezes ela pode pensar que ela está passando por algo, né, e ir até lá procurar ajuda. Então, a gente iniciou uma conversa, né, não tem nada ainda estabelecido, mas iniciamos uma conversa, e ali estava, então, eu, como vereadora, representando o Poder Legislativo, a primeira-dama representando o Poder Executivo, e também
o doutor Enzo, então, o Poder Judiciário. A gente fez uma boa fala ali, foi bem importante, até quero convidar as outras vereadoras também, né, se quiserem se somar a esse movimento, para a gente conseguir trabalhar com o Instituto Rosa de Leste aqui, porque a gente sabe, né, que o poder público não tem braço para conseguir abraçar tudo, né, para trabalhar com tudo que precisa. E eu teci críticas à Coordenadoria da Mulher o ano passado, no outro ano também, porque eu entendo que o fluxo não é da melhor forma que deveria ser, né, também trazendo dados de outras cidades que fazem esse tipo de trabalho. E tudo que vem para melhorar, eu acho que é importante para a cidade, importante para as mulheres, para as famílias, para as crianças. E, com isso, a gente traz também um novo... Só para finalizar, senhor presidente, traz também um novo sentido, né, para a vida dessas mulheres e para essas famílias. Então, muito importante, quero convidar as outras colegas também que quiserem se somar. Obrigada. Obrigado, vereadora Franciele. A palavra está com o vereador Roque Sevigny. Presidente, eu trago aqui um requerimento, obviamente que eu protocolei ele recente aqui, nós vamos debater ele na próxima sessão, mas como nós vamos ter sessão mais lá na metade de março, quase, vou adiantando o assunto aqui. Trata-se de um pedido ao DAIR. Eu acho que já fiz um requerimento esses dias aqui com relação a 448, ali no perímetro urbano da Janssen, naquela parte pavimentada com paralelepípedo, mas certamente o DAIR ainda não teve o atendimento merecido ali para os agricultores. Aqui agora trata-se do ponto 10.92, quilômetro 10.92, Maurício, ali um pouquinho para lá do acesso para a linha 80, tem um bueiro ali e ele, depois nós vamos colocar isso aqui no telão outro dia, ele tem alagado ali quando chove, obviamente, e tem oferecido riscos aos motoristas, enfim, passa bastante movimento, principalmente nessa época do ano ali com a transporte da safra da uva, e é um pedido dos moradores ali daquela região. Então nós vamos encaminhar aí no momento oportuno ao DAIR, pedindo que tome providência com relação a essa situação. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Darlan Jesus. Boa noite, meu amigo polícia. Quero fazer um convite aos demais colegas vereadores aqui, porque a gente vai entrar, então, com a moção de repúdio ao valor do pedágio. Então, se puder contar com o voto de vocês também. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Darlan. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço para explicação pessoal. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos para avisos e informações. Então, quero agradecer a todos os senhores vereadores pelas pautas que estão sendo trazidas, também todos que nos acompanham aqui, e vou aproveitar para ler um ofício aqui. Gabinete do Prefeito, ofício número 142 de 2025, Farroupilha, 25 de fevereiro de 2025, ao excelentíssimo senhor Jorge Sense, presidente do Legislativo Municipal, Farroupilha RS. Excelentíssimo senhor presidente, honra-nos cumprimentá-lo, Vossa Senhoria, na oportunidade em que comunicamos que no período de 10 a 12 de março, do corrente em si, estaremos em missão oficial na capital federal. Eu, prefeito municipal Jonas Tomazini, e o vice-prefeito Tiago Brunet. Neste período, comunicamos que Vossa Senhoria, ou Vossa Excelência, presidente da Câmara, Jorge Sense, assumirá interinamente o poder executivo do nosso município. Então, obrigado atenciosamente, Jonas Tomazini. Então, também é um comunicado a cada um e agradeço também, sei que a gente vai... Eu esperava que isso pudesse acontecer, sim, mas mais lá na frente, não tão recente em si. E também quero agradecer aos colegas que posteriormente irão, né, me substituir e só gratidão aí. Estaremos sempre tentando contribuir. Encerrado o espaço do presidente. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos desta presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.
Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.